Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse 22 de novembro, de 2021. E graças a Deus, Estamos aqui, presentes, todos nós, vivos, em perseverança, em vigilância, em obediência, caminhando, pelas veredas direitas, em busca da Nova Jerusalém. E amém, Esperando, crendo e esperando na vinda do Senhor Jesus. E no arrebatamento da igreja, nas bodas do Cordeiro, e no milênio, e na eternidade, e graças a Deus. E amém, Então, vamos continuar aí, irmãos? Aí com o projetinho aí que eu fiz para a gente fazer uma revisão aí, da história da igreja e diferenciá-la da história do chamado cristianismo, catolicismo romano, protestantismo e as suas filhas, que estão aí em todas as esquinas de todas as cidades do mundo, como cães, bradando, falando coisas, pervertendo a palavra, pervertendo o evangelho. Então nós estamos procurando aqui exatamente as origens dessas religiões e saber onde é que estava a igreja quando o evangelho foi pervertido, E onde é que ela anda, onde é que ela está. Então nós estamos falando aqui do Tertuliano, uma das pessoas que lutaram contra a perseguição da igreja pelo Império Romano, pelas autoridades e pelas religiões, E nós já falamos algumas coisas dele. Vamos continuar aqui, Ele escreveu muita coisa, Ele escreveu muita coisa sobre a defesa da fé, da igreja, contra a perseguição, Ele também escreveu sobre doutrina, contra as heresias, É um livro dele. E ele também escreveu coisas defendendo o tal do ascetismo, que é o isolamento total das pessoas, dos cristãos, do mundo, para viver em cavernas, em desertos, conforme nós vamos ver aí no futuro. Então, alguns escritos, digamos, apologistas, que defendiam a fé, e a igreja contra a perseguição, ele tem vários escritos, Alguns deles são o quê? Os escritos aos pagãos, o outro aqui chama apologética, o outro chama testemunho da alma, E ele escreveu também um texto contra os judeus, certo? Com referência aos textos doutrinários, que ele escreveu, nós temos aqui que ele escreveu um texto contra Marcião, Marcião foi um herege, que apareceu na igreja lá, nós vamos falar sobre ele depois. Aí ele vai falar sobre os hereges também, sobre a alma. E dos escritos morais que ele escreveu, os escritos morais ou éticos, ou seja, do comportamento das pessoas da sua época, ele vai falar aqui sobre os espetáculos, que era muito comum naquela época lá, Não é isso? No caso de Roma, os espetáculos lá do Coliseu, onde eram sacrificadas as pessoas. Ele tem vários escritos, Só estamos aqui falando dos principais. E aí nós vamos ver que
Tertuliano, ele denunciou, né, algumas influências de correntes filosóficas antigas, como o estoicismo, né, que Paulo fala nele, né, estoicos, né, e epicureus, o apóstolo Paulo não fala nele lá. Então o Tertuliano, ele era, apesar dele ser um filósofo, ele estava condenando a filosofia, porque ele estava vendo que as filosofias estavam tendo influência, né, na doutrina da igreja. Algumas pessoas que estavam crendo, né, como ele inclusive, né, estavam defendendo posições filosóficas de correntes filosóficas antigas para levando para dentro da igreja. Ele citou o exemplo aqui do estoicismo, dos estoicos, né? Bom, o Tertuliano, nos seus ensinos lá, né? Ensinos doutrinários, ele fala sobre a natureza de Cristo, né? As duas naturezas, né? A humana e a divina, né? E aí ele, no final da sua vida, ele acabou, né, negando a fé, né, certo? E ele foi atraído por uma doutrina, né, que também era considerada como herege, né? E é, né, até hoje, que é uma doutrina chamada montanismo, né? Certo? Um ensinamento, né? Um grupo de pessoas que ensinavam o montanismo. O que as pessoas que pertenciam a esse movimento, ou a essa filosofia, ou a essa doutrina chamada montanismo, que tomou o nome de Montano, né? Que foi essa pessoa que iniciou aí essas ideias. Foi fundada por Montano, né? Por volta do ano 157, 172. Ele nasceu lá na Frígia, na Ásia, né? E qual era a doutrina dele? Ele se dizia ter sido enviado por Jesus para inaugurar a era do Paráclito, né? O apóstolo João lá não fala no Paráclito, né? O diálogo lá que Jesus teve com os discípulos, né? Ele fala no Paráclito. Paráclito é o Espírito Santo, né? Segundo se entende, porque Jesus não disse que prometeu que ia mandar o Espírito Santo, né? Então esse Montano, ele se julgou enviado por Jesus para inaugurar a era do Paráclito, né? Teve duas mulheres que o acompanharam nessa doutrina, né? E elas afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. Quer dizer, ele falava e elas também, né? Duas mulheres que acompanhavam o Montano. Então elas afirmavam que o Espírito Santo falava através delas. E aí o que acontecia? Elas entravam em êxtase, né? Segundo os historiadores aí, né? Tinham êxtases, durante os quais anunciavam o fim iminente do mundo, o mundo vai acabar, né? E conclamavam os cristãos a se reunirem numa cidade chamada Repusa, lá na Frígia, onde surgiria a Jerusalém Celeste, né? Que inauguraria uma nova era cristã, né? Olha aí, ó, né? O que esse montanismo defendia. Ele fez sucesso na sua época, né? Ele propunha um rigoroso ascetismo, né? Isolamento rigoroso. Propunha a castidade durante o casamento. Proibia segundas núpcias, né? Não consumiam carne, né? Recomendava, né, que seus adeptos se entregassem ao martírio, à morte, né?
porque não estavam sendo, né, perseguidos e mortos os cristãos, aí ele recomendava que os cristãos se oferecessem para ser martirizados. Né? Bom, então isso aí é uma síntese dessa doutrina, né? Nós vamos parar por aqui hoje, amanhã nós continuaremos, se Deus assim o permitir, e paz seja com todos nós e até amanhã. Amém.